Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais uma aula do curso de Teologia Ascético-Mística. Acho que estamos na aula de número 48. Faz alguns dias que eu não faço vídeos para este curso. Fiz mais vídeos sobre sola escritura no canal. Mas vamos prosseguir com o nosso curso de Teologia Ascético-Mística, que a principal finalidade da minha editora aqui do meu canal é promover a vida espiritual. Então essa é minha grande meta. Estamos vendo as virtudes à luz de Royo Marim, estamos na parte da via iluminativa. Tem a playlist aí no canal, confira aí nos comentários. Quero colocar a playlist nos comentários para ficar mais fácil. Curta o vídeo, se inscreva no canal, reze por mim, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, muito importante para o crescimento desta obra. Veja os nossos títulos na descrição, lá tem link. Editora Assunta. Este livro aqui é um dos nossos títulos, Nosso Senhor de La Salette, Outros Fatos Extraordinários, e os comentários, o comentário às 15 orações de Santa Brígida, link na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, pode deixar um Pix que nos ajudará muito. Então vamos continuar aqui o curso. Hoje será uma aula bem breve sobre a esperança. Já tratamos das 4 virtudes morais, no caso a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Já tratamos da virtude teologal da fé e agora vamos tratar da esperança, à luz de Antônio Royo Marim no seu Teologia de la Perfección Cristiana. Depois também as trataremos em Tanqueray, em Santo Tomás de Aquino. Eu fiz a última aula de modo apressado, estava para sair e não deu para explicar muito. Seria conveniente ter explicado um pouco das virtudes teologais no geral. E o que são elas? Vou pegar até o catecismo aqui, 1812 ao 1813. As virtudes humanas radicam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem à participação na natureza divina. De facto, as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viver em relação com a Santíssima Trindade. Tem Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como os filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São 3 as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, elas são como que o centro da vida espiritual, estão pressupostas ao longo de todo o curso, de certo modo. Elas nos fazem participar da vida divina, então nos tornamos divinos por participação, claro, ou seja, de um modo secundário, não por essência, que nem Deus. Deus é Deus e nós somos homens, mas somos elevados pela graça a uma participação da vida divina. E as virtudes teologais nos fazem viver de um modo muito íntimo e estreito com Deus. Já tratamos da fé, ela eleva principalmente a nossa inteligência. Diz Santo Tomás de Aquino que o maior filósofo conhece menos do que o fiel mais ignorante. Ou seja, não há comparação entre o conhecimento natural e o conhecimento sobrenatural da fé.
E a esperança e a caridade, os dois elevam a vontade do homem. A esperança nos faz esperar os bens eternos e a caridade nos faz amar como Deus quer que amemos, que participemos efetivamente do seu amor. É digno de nota que o capítulo do Roio Marinho aqui é bem breve. Eu acho que são 5 páginas também da esperança, foram 5 páginas da fé na última aula. Mas, como eu disse, teoricamente seria algo a se tratar por páginas e mais páginas, centenas até milhares, e sem dúvida uma quantidade gigantesca de páginas foi produzida pela tradição cristã para explicar essas virtudes teologais. Por outro lado, de certo modo, as virtudes teologais estão pressupostas em tudo que tratamos da vida espiritual. Então, por outro lado, não é preciso tratar de modo muito específico delas, porque sempre estamos falando delas. Na oração é um bom caso. Na oração elevamos nossa mente a Deus, como diz a clássica definição de São João Damasceno. É um ato de fé e também da caridade. Então vamos nos aprofundando no amor, e vários outros meios de santificação são meios de nos aprofundarmos nas virtudes teologais. Então elas são o coração da vida espiritual. E dá para entender então a opção de Roio Marinho quanto a isso. Outro aspecto, eu preciso confirmar para ter certeza, preciso confirmar para ter certeza, mas já levanto a questão aqui no curso. Provavelmente todas as virtudes teologais são simples, e no sentido de não terem partes como as outras virtudes. Lembremos-nos que fizemos uma lista bem vasta de partes da prudência, partes da justiça e assim por diante. Na prudência, 8 partes integrais, e na justiça, 11 partes potenciais. Então, há muitas subdivisões. Salvo engano, não há partes propriamente falando nas virtudes, porque o objeto é simples, é Deus, que é indivisível também em si mesmo, e parece que o hábito também é indiviso. Há algumas subdivisões, mas não são partes propriamente falando, né? Não no mesmo sentido forte das virtudes morais. Vimos fé implícita, fé explícita na outra aula, mas creio que não são partes como nas outras virtudes. Então, de certo modo, isso pode ser um fator para diminuir o tamanho do tratado das virtudes teologais, já que não há partes propriamente falando. Ao menos é o que eu creio até o momento. Preciso investigar um pouco mais. Eu tenho bastante segurança quanto a isso, então posso dizer, mas eu vou confirmar aí no decorrer das aulas. De qualquer maneira, errar nesse ponto aí creio que não seja grave. Mas enfim, para dizer o seguinte: as virtudes teologais são simples e isso diminui um pouco o tamanho de seu estudo, ao menos sob certo aspecto.
Então vai ser mais uma aula breve. Eu aproveitei isso para dar essa longa introdução. Também vou enrolar mais um pouco antes de ir ao Royal Marin propriamente falando. Vou comentar um pouco do livro que comecei, de bibliografia de suporte, de Santiago Ramírez, A Essência da Esperança Cristã. Eu li umas 20 páginas de 351. É um livro relativamente grande, se bem que achei bem rápida a leitura. Acho que a quantidade de caracteres por página é pequeno. E começou com o que chamamos de indução. Ele então vai coletar os elementos da esperança na Sagrada Escritura, mas também na liturgia, na tradição. Na verdade, em grande medida na Sagrada Escritura, e só alguma menção ou outra às outras fontes teológicas, né? Aí no Antigo Testamento mostra que havia uma esperança, mas especialmente em bens terrenos, em razão da imperfeição do antigo povo de Deus, de terem um conhecimento imperfeito da vontade de Deus. Mas no Novo Testamento, São Paulo fala bastante, são mais de 40 menções, ele cita inúmeros versículos aqui. Então a esperança permeia toda a Sagrada Escritura. Nas orações da igreja, ladainhas, sempre há, com bastante frequência, alguma menção à esperança. Temos a esperança na vida eterna, e é digno de nota um comentário de Santo Agostinho que diz que pedimos no Pai Nosso tudo o que devemos esperar. Então todas as petições ali são objeto de nossa esperança. Muito interessante. Só vou ler uma página aqui do Santiago Ramírez, Objeto de la Esperança, página 21, explicação teológica, objeto principal e secundário. Mas é evidente que nem todos eles recaem por igual sobre a esperança, senão com uma certa ordem, como ocorre nos objetos materiais das potências, dos hábitos operativos e todas as demais virtudes, ordem que se reduz a uma analogia de atribuição, em virtude da qual um é o objeto principal e os demais são objetos secundários. Aquele é o objeto de atribuição ou supremo, analogante. Estes são os objetos atribuídos ou analogados inferiores, que não são tais senão enquanto referidos ao primeiro e principal, entre os quais, contudo, se dá uma ordem essencial de prioridade e posterioridade, segundo seu maior ou menor valor, proporção ou aproximação para a consecução do mesmo. Assim, acercamento para a consecução do mesmo. Assim são antes e valem mais os meios positivos, utilização dos bens, que os negativos, evitação ou afastamento dos males, libertação dos males, liberação está em espanhol. Os espirituais que os corporais, os sobrenaturais que os naturais, a graça, as virtudes, as boas obras feitas em caridade, os méritos de condinho da vida eterna, têm em primeiro lugar entre os objetos secundários da esperança. Quid facitis pro spe futura faciat. O que quer que faças pela esperança futura façais. Faze, melhor dizendo, né? O que quer que façais pela esperança futura façai. Bom, o Santiago Ramírez é o autor daquele famoso livro de analogia de 2.000 páginas. Eu não li esse daí não, só tem em latim. Ele é um
grande teólogo dominicano e filósofo, e trata muito da questão da analogia. Aí tá explicando a analogia de atribuição. Um exemplo famoso que dão nos manuais é o do cão. Acho que isso daí é dado na Suma Teológica, tem alguma parte. Se me lembro bem, Santo Tomás não usava esse nome, analogia de atribuição, mas dava o exemplo do que eu vou oferecer para vocês, o exemplo do cão saudável. Então tem o cão saudável, tem o pelo saudável, e a urina saudável e a comida saudável. Então é uma analogia de atribuição. Todos os termos, tudo que é saudável aí tem uma certa unidade, contudo não no mesmo sentido. A analogia é um misto de semelhança e dessemelhança. Então tem o cachorro, que é a substância, alguma parte dele que está saudável, o pelo ou a urina que é produzida por ele, mas há o remédio saudável, comida saudável que lhe causa a saúde. Então todos estão ligados à saúde de algum modo, mas por razões diversas. E essa analogia de atribuição aí é a que vai dividir, por assim dizer, a esperança. Então, quanto aos meios, ele fala aqui se é utilização dos bens ou para evitar se é para se valer dos bens ou fugir dos males. Quanto à espécie dos bens, se são espirituais ou corporais, sobrenaturais ou naturais, e entre outros aspectos aí, né? E outro que ele dá, na verdade, a graça, as virtudes, as obras feitas em caridade, tem em primeiro lugar pelos objetos, tem em primeiro lugar entre os objetos secundários da esperança. Continuando aqui, a doutrina comum dos padres e dos teólogos: se deve pedir e esperar em Deus, esperar de Deus em primeiro lugar a bem-aventurança eterna. As demais coisas, enquanto nos servem, ajudam para alcançá-la. Explicando que ficou confuso, até deu uma travada aqui, eu fiquei me perguntando. A graça, as virtudes e boas obras são secundários em comparação com a salvação. Isso daí seria até um tema do tomismo, né? Da predestinação, aí, esse tipo de coisa, né? Que nossos méritos são efeito da nossa, sobretudo, né, efeito de nossa predestinação. Então eles são em ordem a bem-aventurança, nossa glória que teremos na vida eterna. Claro, é possível merecer e depois perder tudo, ir para o inferno, né? Mas aí, de certo modo, se orientaria o mérito da pessoa que se condenou no final das contas a um outro santo. Mas enfim, né, o mérito, as boas obras mesmo da graça se ordenam à salvação eterna. Isso daí já é um tema mais difícil aí da graça, predestinação, mas só para vocês terem uma noção aí, né? Porque a princípio imaginaríamos que são coisas primárias, mas o autor aqui coloca como secundárias. Aí depois ainda vem as coisas temporais que são de menor importância ainda e mais indiretas. Mas enfim, continuemos aqui. Aliás, melhor ainda, comecemos a nossa leitura aqui do Royo Marim. Essa foi só uma apresentação
do Santiago Ramírez para que vocês possam conhecer. E pretendo usar como bibliografia de suporte aqui no curso. Não vou fazer uma aula para comentar esse livro, mas vai auxiliar aí no curso. A virtude da esperança. Noções. A esperança é uma virtude teologal infusa por Deus na vontade, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. O objeto material primário da esperança é a bem-aventurança eterna, o secundário todos os meios que a ela conduzem. O objeto formal quod é o mesmo Deus, enquanto bem-aventurança objetiva do homem, conotando a bem-aventurança formal ou visão beatífica. E o motivo formal de esperar, objeto formal co, é a onipotência auxiliadora de Deus, conotando a misericórdia, a fidelidade de Deus às suas promessas. Já explicamos antes um pouco essas distinções. O quod é o objeto, o que se espera, e o objeto formal co qual a razão de esperar, podemos colocar assim. É uma analogia gramatical. Quod é provavelmente nominativo, é acusativo. Na verdade é os dois aí, né? Mas provavelmente é no sentido acusativo do latim, que para nós seria o objeto direto de algum verbo. Espero algo, e o objeto direto do esperar. E a razão formal seria um adjunto adverbial. No latim, um ablativo, o objeto formal co. Então essa é a analogia, o motivo pela qual esperamos ou pelo que esperamos. A esperança reside na vontade, já que seu ato próprio é certo movimento do apetite racional até o bem, que é o objeto da vontade. Terceiro, a caridade e a fé são mais perfeitas que a esperança. É uma tese até um pouco polêmica do Royo Marim, mas ele coloca a fé como superior à esperança. Parece que o fundamento disso é que a fé é o alicerce de todas as outras virtudes teologais, então, sob esse aspecto, ela superaria a esperança, que não teria algo de singular frente à fé. Ao passo que a caridade aperfeiçoa tudo, leva as coisas a seu termo, a sua perfeição. Então, a caridade, rainha das virtudes. Em absoluta, fé e esperança podem subsistir sem a caridade. Fé e esperança informes, mas nenhuma virtude infusa pode subsistir sem a fé. Então pode haver esperança sem caridade, mas nenhuma virtude infusa pode subsistir sem a fé. E 4. A esperança tende com absoluta certeza a seu objeto. Ela quer dizer que, mesmo que não possamos estar certos de que conseguiremos de fato nossa salvação eterna, a menos que tenhamos uma revelação especial, isso daí é um cânon do Concílio de Trento, ninguém tem certeza de sua salvação a não ser que receba revelação privada. Isso daí, o Concílio de Trento veio para condenar os erros protestantes. Alguns protestantes criam que temos certeza de nossa salvação sem revelação especial, somente por análise. Então o Concílio de Trento já condenou essa tese. É mais claro, alguns santos receberam revelação privada, o Concílio de Trento já prevê isso. Santo Tomás, ao que parece, antes de morrer já sabia que iria para o céu. Recebeu revelação privada quanto a isso. São Francisco de Assis também.
Continuando, podemos e devemos ter a certeza absoluta de que, apoiados na onipotência auxiliadora de Deus, motivo formal da esperança, não pode nos sobrevir nenhum obstáculo insuperável para a salvação, ou seja, que por parte de Deus não ficará ainda que possa ficar para nós algum impedimento. Se trata, pois, de uma certeza de inclinação e de motivo, não de prévio conhecimento infalível, nem de evento ou execução infrustrável. Bom, então continuando aqui, os bens deste mundo caem também sobre o objeto secundário da esperança, mas unicamente enquanto podem nos ser úteis para a salvação. Por isso diz Santo Tomás que fora da salvação da alma não devemos pedir a Deus nenhum outro bem a não ser em ordem à mesma salvação. Sexto, a esperança teologal é impossível nos infiéis e hereges formais, porque nenhuma virtude infusa subsiste sem a fé. Podem tê-la, ainda que informe os fiéis pecadores que não tenham pecado diretamente contra ela. Então, quem pecou não está em estado de graça, pecou contra a caridade, mas pode ter a esperança sobrenatural. Se encontra propriamente nos justos da terra e nas almas do purgatório. Não a tem os condenados ao inferno, porque não podem esperar nada, nem os bem-aventurados no céu, porque já gozam do bem infinito que esperavam. Por esta última razão, tão pouco a teve Cristo aqui na terra. Era bem-aventurado ao mesmo tempo que Viator. Em Cristologia, aí na escola tomista, essa daí também é a tese comum das escolas. Aliás, eu acho que inclusive já foi censurada aí pelo magistério. Não tenho certeza quanto a isso, mas seguramente não tem a opinião de que Cristo não era bem-aventurado. Essa, no mínimo, é uma tese suspeita, mas acho que teve até censura do magistério. Mas seja como for, a mais segura e também comum de Santo Tomás e de outros autores é de que Cristo sempre foi bem-aventurado. Embora fosse Viator também, Viator, viajante, peregrino, é o estado de quem vive nesta terra. E em razão de sua bem-aventurança, Cristo não teve nem fé nem esperança, tinha apenas caridade. Sétimo, o ato de esperança, embora informe, de si mesmo honesto e virtuoso. Este é muito interessante porque até mesmo ateus tendem a argumentar muito isso, e isso já pressupõe visões de muitos autores protestantes. Aqui cita Calvino, Baio, jansenistas e Kant. Baio e jansenistas foi um movimento dentro do catolicismo, mas Miguel de Baio, mas eles tiveram teses condenadas. E Kant, até por isso provavelmente os ateus viram em Kant isso, que não seria meritório agir na esperança de algum bem. E eles afirmam, no geral, aí, segundo Uro e o Marim, que qualquer ato de virtude realizado pela esperança do prêmio eterno é egoísta e imoral. Então, muito importante mostrar que esperar alguma premiação não torna o ato cuja moralidade está sendo discutida, não torna o ato imoral. Não precisamos ser totalmente desinteressados, devemos ser desinteressados dos bens. Isso daí também depende, né? É possível ser interessado, mas sempre ordenando tudo aos bens honestos e, sobretudo, à vontade de Deus. Então é possível agir de modo com alguma espécie de interesse. Claro, seria ruim agir somente pela utilidade, sem nenhum motivo honesto, mas
quanto a agir no interesse de bens honestos maiores, não há problema. Consta expressamente na Sagrada Escritura e pode demonstrá-lo a razão teológica, já que a vida eterna é o fim último sobrenatural do homem. Logo, obrar tendo em vista este fim não só honesto, mas necessário. A doutrina contrária está condenada pela Igreja. Eu acho que essa condenação veio por ocasião dos jansenistas. Provavelmente está nos artigos condenados desse grupo. E acrescento que é mesmo claro, né? Quanto ao bem honesto no geral, né? Não ao bem honesto sobrenatural, porque isso daí é eminentemente uma coisa de fé. Mas mesmo em sentido natural é possível demonstrar que o homem age pelos bens honestos, né? Não é algo errado naturalmente, agir sem nenhum interesse. É uma moral completamente impossível, utópica, quimérica, essa propagada aí por Kant, entre outros. Então acho que até é uma questão de filosofia. O erro dos jansenistas e quietistas ao afirmar que o obrar pela esperança é imoral ou imperfeito estriba em imaginar-se que com ele desejamos a Deus como um bem para nós, subordinando a Deus a nossa própria felicidade. Não é isso. Como explica o cardeal Caetano, aí diz em latim aqui, adut et concupiscere hoc mi et aliud concupiscere propter me. Desejamos a Deus para nós, mas não por causa ou por razão de nós, mas por Ele mesmo. Deus segue sendo o fim do ato da esperança, não nós. Em câmbio, por outro lado, quando desejamos uma coisa inferior, o alimento material, a desejamos para nós e por nós. Nobis e propter nós. É completamente distinto. Deus quer se manifestar a todos, então, se não falha a minha interpretação, por isso devemos agir ou desejando, porque é da própria vontade de Deus. Pecados contra a esperança. A presunção de salvação e desespero. O desespero vem sobretudo da assídia, que é a preguiça espiritual, já tratamos bastante aqui no curso, e da luxúria. Por outro lado, a presunção que se reveste de duas formas principais. A que considera a bem-aventurança eterna como alcançável pelas próprias forças, sem a ajuda da graça. Presunção, aqui está herética, e a que espera salvar-se sem arrependimento dos pecados e obter a glória sem mérito algum. Pecado contra o Espírito Santo. A presunção costuma provir da vanglória e da soberba. Então, se eu entendi bem a referência aqui, uma é a presunção pelagiana, salvar-se sem a graça, e outra, salvar-se sem méritos, que ocorre com certa frequência entre os protestantes. O crescimento da esperança. A esperança, como toda outra virtude, pode crescer e desenvolver-se cada vez mais. Vejamos as principais fases de seu desenvolvimento através das diferentes etapas da vida espiritual. Antes de tudo, evitar tropeçar em algum dos extremos contrários à esperança, presunção e desespero. Esses dois pecados contra o Espírito Santo, os dois são graves. Aliás, eu notei aqui um pouco... Eu não sabia dessa distinção, até preciso analisar mais. O Royo Marim colocou a presunção como pecado contra o Espírito Santo, a de obter a glória sem mérito, e a outra, que seria pelagiana, a presunção herética. Não entendi muito bem a primeira vez que eu vejo isso, mas fique a nota aí da distinção, é o que está escrito literalmente aqui. Na verdade, ele coloca em parênteses, né? É o que sugere, não está falando é isso, é aquilo, mas enfim, né? A interpretação mais natural.
Então a presunção e desespero são pecados gravíssimos e dependemos tudo de Deus para agir, mas também devemos ter esperança nele porque ele deseja a nossa salvação, né? Devemos desejar nos salvar porque ele quer a nossa salvação e não fazer a vontade de Deus seria um grande ato de soberba. E também se lembrar que precisamos sempre da graça de Deus para operarmos sobrenaturalmente. Segundo lugar, procurar elevar os olhos ao céu, ou seja, ter sempre, meditar os novíssimos, né? Meditar sempre a glória eterna. Em primeiro lugar, para desprezar as coisas da terra, ver que todos os nossos bens materiais são secundários, B, para consolar-se nos trabalhos e amarguras da vida. A terra é um lugar de desterro, um vale de lágrimas e de misérias. Então, nos lembrarmos do céu nos dá um alívio e consolação para nos animar a ser bons, ou seja, nos motivar vendo os bens que ganharemos no céu. As almas adiantadas. Aqui ele está falando a esperança nos diferentes níveis da vida espiritual. Haveria uma estratégia mais adequada aí para cada nível. E creio que esses 3 níveis aí correspondam em grande parte à via ascética, iluminativa e unitiva, que tratamos e usamos como esqueleto aqui de nosso curso. As almas adiantadas. À medida que a alma vai progredindo nos caminhos da perfeição, procurará cultivar a virtude da esperança, intensificando até ao máximo sua confiança em Deus e em seu divino auxílio. Para isto, não se preocupará com o zelo, a solicitude angustiosa do dia de amanhã. Estamos colgados, pendurados na divina e amorosíssima providência de nosso bom Deus. Nada nos faltará se nos confiarmos a Ele e esperarmos tudo dele. Então, colocar nossas esperanças em Deus e não ficar ansioso com amanhã, nem na ordem temporal. Aí menciona o versículo dos lírios do campo, as aves do céu. Se Deus toma conta das coisas que perecerão, imagina de nós que temos uma alma imortal. Nem na ordem da graça. Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância e quer que sejamos muito santos. Então Ele realmente nos dá muita oportunidade de crescer na vida espiritual. Segundo lugar, simplificar cada vez mais sua oração. Quando oreis, não faleis muito, já que vosso Pai Celestial sabeis das coisas que necessitais antes que peçais. Então, ensinamos isso aqui no curso, no Tratado da Oração, de simplificá-la, ter uma oração cada vez mais simples, porque, claro, né, é um aspecto aí, uma imperfeição que pode ser trabalhada com o tempo. Às vezes a pessoa multiplica a oração por certa desconfiança de Deus. Pode ser esse o grande motivo secreto. Claro, o ideal, se a pessoa conseguir, vamos imaginar que ela consiga se tornar uma monja, o rapaz consiga se tornar um monge aí, consiga rezar 5 horas por dia, até mais aí, né, umas 10 horas, porque pode rezar enquanto trabalha. Claro, né, aí tudo bem, né, tem um crescimento aí no volume que corresponde ao crescimento da intimidade com Deus. Mas muitas vezes a pessoa multiplica palavras por imperfeição, não ter a esperança mais profunda. Claro, não digo para a pessoa deixar para a pessoa diminuir o volume, né? Aumentar o volume é importante,
mas procurar uma simplificação da oração, não se focar muito nas palavras orais, buscar antes a presença de Deus, buscar realmente a graça no profundo silêncio da alma, no mais íntimo da alma. Nem pensar muito. A pessoa tem que ir simplificando. Ela começa falando muito, né? Aí depois ela consegue silenciar mais, mas ainda pensa muito. Mas depois ser capaz de ficar num silêncio com Deus. Isso falamos bastante aí nos vídeos de oração aqui. Terceiro, levará mais longe que os principiantes seu desprendimento de todas as coisas da terra. Então, aumentar ainda mais o desapego, né? Se radicalizar nesse ponto. E quarto, avançará com grande confiança pelas vias da união com Deus. Nada poderá detê-la se ela quiser seguir adiante a todo custo. Deus que a chama a uma vida de íntima união com Ele, a tem em sua mão divina com a garantia absoluta de sua onipotência, misericórdia e fidelidade às suas promessas. Então, confiar cada vez mais em Deus, aumentar a intensidade. Então, sexto, as almas perfeitas, no caso, as místicas, na via unitiva, confiança omnímoda em Deus de todos os modos. Nada é capaz de desanimar um servo de Deus quando se lança no empreendimento na que está interessada a glória divina. Diria que as contradições e obstáculos, longe de diminuí-la, intensificam e aumentam sua confiança em Deus, que chega com frequência até a audácia. Santa Teresa, por exemplo, muito interessante o livro das Fundações. Santa Teresa, a esta altura, muito provavelmente já estava na 7ª morada e saiu fundando um monte de mosteiro. Ela teve muita dificuldade, assim, e mesmo assim ela confiava cada vez mais em Deus. E na nossa vida espiritual, muitas vezes vão haver perseguições, até de pessoas boas, pessoas até progredidas na vida espiritual, mas vai haver confusão. Mas mesmo assim, a pessoa que já está na via unitiva, ela confia ainda mais em Deus. Realmente, a pessoa usa as dificuldades para crescer ainda mais. Paz e serenidade inconcussas é uma consequência natural de sua omnímoda confiança em Deus. Então, mesmo com as dificuldades, permanece em paz. É dito que São Carlos Borromeu recebeu um tiro, passou do lado dele e continuou sua oração. Um santo bebeu veneno, alguém deu veneno para ele e manteve a calma. E assim por diante, né? Independente do que acontecer de ruim, manter a paz. Desejo de morrer para trocar o desterro pela pátria. Então, Santa Teresa dizia, morro porque não morro. Então, essa ânsia de chegar ao céu quanto antes. E o céu começa na terra. Os santos desejam morrer para voar ao céu, mas em realidade sua vida de céu começa já na terra. Então, a pessoa já está muito unida a Deus ali, já tem uma presença muito grande de Deus. Então é isso, meus caros, até a próxima. Rezem por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.